Deus está te chamando para o ministério full time? Ou sua carne está te enganando? Essa é uma pergunta muito importante. Eu quero partilhar 3 pensamentos com você sobre isso. Mas primeiro, subscreva o nosso canal, ative o sininho, goste do nosso vídeo, partilhe com alguém e deixe seu comentário no final também. Eu já volto para falarmos sobre isso. É muito importante você discernir isso, se Deus te chama para o ministério em full time, ou é você que quer ir. Porque eu tenho mais de 33 anos como pastor e missionário. Fui missionário por 23 anos em Portugal, na Europa, e agora 10 anos aqui nos Estados Unidos. E eu encontrei durante essa jornada muitas pessoas que queriam servir a Deus, servir a Jesus, mas nunca foram chamadas por Ele para estar full time no ministério ou ser missionário. Nunca. E eles se atiraram nisso por diversas situações, por 3 básicas situações que eu vou partilhar com você agora. Ok? O primeiro pensamento que eu quero partilhar com você, para nós pensarmos sobre isso, é que eles não entendiam a grande comissão. Ok? Por quê? Você sabe qual é a grande comissão? É fundamental você ter decorado no seu coração a grande comissão. É a ordem final de Jesus para a nossa vida. Absoluta, para guiar a nossa agenda na vida. Ele diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora eu vou dizer como está no grego, ok? No grego koiné, como foi escrito. E ele diz, então, portanto, fazei discípulos de todas as nações. A única ordem lá é fazei discípulos. E essa ordem guia 3 gerúndios que participam no grego. Indo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, fazer discípulos é a ordem para todos nós. Eu e você temos que partilhar de Jesus, o que é a cruz de Jesus, a nossa experiência de termos nascido de novo com Jesus, e desafiar as pessoas para esse compromisso com Jesus. Quando elas decidem, elas dizem, eu quero conhecer Jesus, o discipulado começa. Há vídeos aqui no nosso canal que vai te explicar como a consolidação, a primeira parte do discipulado e o que é discipulado. Mas é isso. Ele não está dizendo para pastores e missionários fazer discípulos de todas as nações, não. A ordem era para os discípulos dele. Ali estava a igreja local dele, os 120 ouvindo ele. A ordem é para todo mundo fazer discípulo. O engenheiro, o arquiteto, o pastor, o professor. Quando cheguei aqui nos Estados Unidos, eu cheguei aqui, a porta que Deus abriu para mim era limpar a casa. Então eu comecei a limpar a casa. A New Image in Jesus, a Nation Christian, a igreja que eu sou pastor aqui, que eu plantei não sendo full time, pastor. Mas eu era full time discípulo de Jesus, obedecendo para fazer discípulos de todas as nações. Tá entendendo? Eu só entrei full time agora, sem salário da igreja, porque nós estamos para entrar num novo edifício para 250, 300 pessoas, então eu não estou recebendo salário da igreja, estou full time, sem receber salário, porque minha esposa está cuidando agora da nossa companhia. Mas eu era full time discípulo de Jesus, fazendo discípulos, e a nossa igreja é baseada em discipulado. Tá entendendo? Então uma diferença entre full time no ministério que Deus te chama e ser full time discípulo de Jesus, obedecendo, fazendo discípulos de todas as nações. Então a primeira coisa é isso, entenda o que é a grande comissão. É para todo mundo, não só para pastor e missionário. E você tem que fazer discípulo de todas as nações. A segunda coisa que eu quero que você entenda e que vai te auxiliar é essa percepção que houve um erro histórico nomeando pastores como aqueles que são responsáveis máximos da igreja para vivenciar o que Deus manda que o cristão vivencie. Tá entendendo?
Aqui está o principal erro. E o principal erro é que as pessoas pensam agora, não, eu só vou ser um crente maduro e realmente demonstrar essa maturidade se for ordenado pastor. Ou chegar a essa posição de autoridade. É nessa ordenação. Não, querido. Não. Por que é um erro histórico essa ênfase? Porque a palavra de Deus ensina, quando é profetizado em Jeremias, e Deus diz pela boca de Jeremias, e eu levantarei pastores segundo o meu coração, ele não está falando de um grupo específico de pessoas que foram ordenadas. Ele está falando que eu e você temos que ser pastores. Não no ofício, isso é para quem é chamado full time no ministério, é ordenado para estar full time no ministério, pode ser ordenado sem estar full time também, que está sendo o meu caso agora, era antes desse ano, está entendendo? Todos temos a função de partilharmos de Jesus, desafiar para o discipulado e ser pastores cuidando desses bebês espirituais e auxiliando eles a crescerem e desenvolverem. Como Jesus, ele diz, eu sou o bom pastor. Se você é discípulo de Jesus, você tem que ser um bom pastor para as ovelhinhas que Jesus te der para discipular. Está entendendo, meu querido? Então esse erro histórico tem feito pessoas pensarem que não, a maturidade cristã em demonstrar um compromisso com Deus é se eu for ordenado. Aí elas se lançam no full-time ministério mais pela carne e se frustram na vida deles. Eu encontrei tantos pastores e missionários frustrados, porque eles se atiram nesse desejo de querer servir mais de Deus, e para servir mais de Deus tinha que ter essa ordenação, se atiraram, foram para seminário, gastaram tempo lá e no final saíram, mas não tinha no coração essa paixão, esse desejo, esse chamado full-time de Deus. E se queimaram, e se frustraram. A última coisa, meu querido, é um status religioso. Há muitas pessoas se lançando na carne para o ministério full-time, sem ter sido chamado por Deus, porque estão procurando um status dentro da igreja. Isso é sutil, meu querido, isso é sutil, isso é enganador. Mas as pessoas querem ter posição, as pessoas querem ter admiração, muitos homens e mulheres querem ter um reconhecimento, sutilmente esse status eclesiástico, e para isso tem que ser ordenado pastor. E se lançam nisso. Aí inventaram bispo, né? Eu me lembro que uma vez eu estava com um pastor amigo meu, ele veio visitar a gente na Europa, a gente estava viajando pela Europa, e numa desses caminhos lá por dentro da Europa, ele pergunta para mim, Erlei, se fossem te ordenar apóstolo, você aceitaria? Eu falei para ele, meu irmão, olha o seguinte, começou com pastor, né? Depois de pastor, inventaram, nós vamos ordenar bispos. Como se fosse uma hierarquia diferente. Na Bíblia está igual, pastor e bispo, episcopos, está no mesmo livro, está só enfatizando funções diferentes dentro desses chamados que estão no chamado full-time, mas é o mesmo ofício. Aí inventaram bispos, né, pastor? Aí agora apóstolos, não é? Então eu falei para ele, quando começarem a ordenar querubins, aí eu quero ser ordenado. Porque existe esse afã para galgar posições com novos títulos dentro da igreja. E as pessoas se frustram, querido, na busca desse status. Não, meu amado, no nome de Jesus, não permita que isso aconteça com você. Vamos orar. Deus, no nome de Jesus, que meu irmão e minha irmã não caia nunca nesse engano da carne, para entrarem daquilo que o Senhor não os chamou, Deus. Os guarde e os proteja desse engano, no nome de Jesus. Amém. E é isso, meu querido. Eu termino aqui mais esse vídeo, ok? Deixa o seu comentário aqui, o que você pensa, e você pode nos seguir nas nossas redes sociais. Deus te abençoe no nome de Jesus.